Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Tendo, portanto, este ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedida, não desanimamos. Pelo contrário, renunciamos aos ocultos sentimentos de vergonha. Não caminhamos com astúcia, nem adulteramos a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, recomendamos a nós mesmos a consciência de todos os homens diante de Deus. E se o nosso evangelho ainda está velado, é para aqueles que se perdem que ele está velado. Neles, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E quanto a nós, somos vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo a mortificação de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vós. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: Cri, por isso falei, também nós cremos, e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por causa de vós, para que a graça, multiplicando-se por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Pois a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória incomparável, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. São João Crisóstomo, ao comentar este capítulo, contempla sobretudo o paradoxo central apresentado por São Paulo apóstolo, a grandeza divina manifestada na fragilidade humana. Ele afirma que ao dizer, temos este tesouro em vasos de barro, o apóstolo revela um duplo ensinamento. Por um lado, a dignidade incomparável do dom recebido, o conhecimento da glória de Deus em Jesus Cristo. Por outro, a condição humilde e frágil daqueles que o carregam. Segundo Crisóstomo, Deus quis deliberadamente que este tesouro fosse confiado a instrumentos frágeis, para que ficasse evidente que, open quote, tudo o que há de grande não procede da natureza do homem, mas do poder de Deus, close quote. Ele insiste que as tribulações descritas por Paulo, atribulados, perseguidos, abatidos, não são sinais de abandono, mas provas da presença ativa da graça. Pois, se o homem permanece firme em meio a tais sofrimentos, isso demonstra que há nele uma força que o ultrapassa. Sobre o Deus deste mundo. Comentando o trecho, o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos. Crisóstomo esclarece com precisão doutrinal. Ele não chama de Deus uma divindade verdadeira, mas refere-se ao poder ilusório exercido pelo maligno sobre aqueles que se entregam à incredulidade. Ou seja, open quote. Não é que o demônio tenha poder absoluto, mas ele domina pela permissão e pela adesão dos que recusam a luz. Close quote. Assim, a cegueira espiritual não é apenas imposta, ela é também, de certo modo, consentida. A luz que resplandece nas trevas. Ao comentar Deus fez brilhar a luz em nossos corações, o Santo Padre estabelece um paralelo com a criação do mundo. Assim como Deus disse no princípio, faça-se a luz, agora ele realiza uma nova criação, iluminando o interior do homem. Mas esta luz, insiste Crisóstomo, não é sensível. Open quote. É uma luz espiritual que permite conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Close quote. Aqui ele vê o coração da vida cristã. Não apenas crer, mas ser interiormente iluminado.
O mistério do sofrimento apostólico. Ao tratar das palavras trazendo sempre no corpo a mortificação de Jesus, ele ensina que o sofrimento do cristão, unido a Cristo, não é inútil nem estéril. Pelo contrário, é participação real na paixão. É meio pelo qual a vida de Cristo se manifesta. É instrumento de salvação para outros. Por isso, quando Paulo diz, a morte opera em nós, mas a vida em vós, Crisóstomo explica, open quote, o sofrimento dos apóstolos torna-se fonte de vida espiritual para a igreja. Close quote. O homem interior que se renova. Por fim, ao comentar o homem interior se renova de dia em dia, ele oferece uma das reflexões mais elevadas. Ainda que o corpo envelheça, se desgaste e caminhe para a morte, a alma, quando unida a Deus, cresce, se fortalece e se torna mais luminosa. E conclui com uma perspectiva profundamente escatológica. Open quote. As tribulações presentes não devem ser medidas pelo que parecem, mas pelo que produzem, um peso eterno de glória. Close quote. A leitura patrística de São João Crisóstomo revela que este capítulo não é apenas um ensinamento, mas um convite a aceitar a própria fraqueza como lugar da ação de Deus, a compreender o sofrimento como participação na obra redentora, a buscar não o visível, mas o eterno, e, sobretudo, a permitir que a luz de Jesus Cristo brilhe no interior da alma. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.